Meu nome é Karine. Eu vou apresentar o trabalho de desenvolvimento de Single Page Applications com React.js para a matéria de desenvolvimento Web 2, ministrada pelo professor Floriano Ferreira dos Reis Filho, no Instituto Federal de São Paulo. Afinal, o que seria uma Single Page Application? Bom, Single Page Applications são aplicações cuja funcionalidade está concentrada em uma única página. Ou seja, ao invés de quando o cliente fizer uma solicitação ou usuário, a gente recarregar toda a página ou redirecionar o usuário para uma outra página, apenas o conteúdo principal é atualizado de forma assíncrona, mantendo toda a estrutura da página estática. Bom, o que isso quer dizer? A gente programa a aplicação todinha em cima de uma página e quando a gente faz uma solicitação nessa página, por exemplo, aqui no site da Enel, que é um exemplo de single page application, a gente a gente muda apenas o miolinho da página. Tipo, por exemplo, aqui eu fiz uma requisição para esse troca de titularidade, entrei numa página que alterou somente o miolo da tela. Todo o conteúdo em volta, tipo header ou o footer, eles se mantiveram. A gente pode ver também aqui, ó. Eu mudei de serviço e só mudou o miolo da página. Também há cenários híbridos, ou seja, em partes da aplicação o conceito de SPA é aplicado, enquanto em outros continua a navegação síncrona convencional. Um exemplo disso que eu peguei é o site do Airbnb, que a primeira página a gente clica, ela é na navegação convencional, e quando a gente vai para qualquer outra parte do site, ele entra na navegação de SPA. Então, eu faço as minhas escolhas aqui e apenas o miolo do site, o conteúdo dele é atualizado. Todo o resto da página se mantém estática. Quais ferramentas a gente usa para construir SPAs? Eu coloquei aqui as 3 mais utilizadas, que é o Angular, o framework da Google, o Vue.js, que é um framework criado por Ivan Yu. Ivan Yu, ele é um ex-funcionário do Angular, então a gente consegue ver no Vue algumas semelhanças com o Angular. No entanto, o Angular é uma tecnologia mais robusta e utilizada a longo prazo nas empresas, enquanto o Vue ele é mais simples, tanto para aprender quanto para programar. E o React.js, que também é uma livre criada pelo Facebook, e uma dica é que ela é muito boa para a gente ingressar rapidamente no mercado de trabalho, porque as empresas estão contratando, é uma tecnologia que está crescendo bastante e não é tão difícil de pegar aí o conceito de componentização dentro do React.js. Aqui eu coloquei uma comparação de ferramentas do artigo desse Matheus de Souza. Eles comparam as 3 ferramentas para desenvolvimento, que é o Angular, React e o Vue. Aqui nesse primeiro gráfico, eles testam o tempo de inicialização da aplicação, que é o tempo que o usuário espera até poder interagir com a tela. O tempo de inicialização, no caso aqui que a gente pode ver do Angular, ele é maior que o do React e do Vue. Aqui na tabela 3 a gente vê a comparação do tamanho do build para a produção entre as tecnologias. O Angular, novamente, sendo mais robusto aí, com maior número de arquivos. Minto, com o tamanho de arquivos maior. Aqui o React ganha em tamanho de arquivo, né? Número de arquivo. Aqui na tabela 4 a gente consegue ver a quantidade de linhas de código por tecnologia. O Angular, quantidade de arquivos 10, quantidade de linhas 741, enquanto o React 750. Porém, a quantidade de arquivos do React caiu pela metade. E o Vue, mais simples aí do que eles, porém não deixa de ser tão bom. Aqui a gente tem progressão na adição de linha das ferramentas. Então, a gente consegue ver aqui a progressão do nosso código. E por qual motivo a gente usa o React.js, né? Como eu disse anteriormente, é uma biblioteca desenvolvida pelo Facebook.
Ela é baseada em componentes, ou seja, a gente tem bastante reaproveitamento de código devido à componentização. Então a gente usa o mesmo componente às vezes numa tela de home, a gente pode usar esse componente na tela de finaliza. Eu não preciso programar duas vezes o mesmo código, eu reutilizo ele. Ela usa o padrão de arquitetura MVC, Mode View Control, e é uma biblioteca open source. Atualmente existem mais de 1.300 colaboradores no GitHub. O seu objetivo é facilitar o desenvolvimento por meio de componentes reutilizáveis, como eu disse aqui no segundo ponto, tanto para desktop quanto para o mobile. Agora eu vou mostrar um exemplo de montagem de uma single page application usando React.js. Aqui no meu projeto eu usei como dependências o VS Code, o NPM, Node.js, baixei o pacote Create React App do React, o React Router DOM, porque como explicado anteriormente em outras apresentações, é muito importante a roteirização dentro da Single Page Application, a gente ter uma boa administração das rotas. E aqui nesse caso eu estou fazendo com o React Router DOM, mas existem outras formas também. Essa aqui eu acho, por enquanto, que é a melhor. E eu usei também o auxílio do Style de components que só para facilitar minha vida, para poder criar esse sitezinho. Bom, meu site ele tem uma página principal e coloquei a navegação em sidebar, que isso aqui facilita muito a vida do usuário. Quando a gente fala em usabilidade, a gente costuma colocar esse sidebar ou embaixo, ou em cima, no caso lá do Airbnb eles colocaram em cima, mas é importante o sidebar, focar no desenvolvimento dessas telinhas assim. Como eu digo, a estrutura do site não muda, o título dele permanece o mesmo, a barra de navegação aqui continua no mesmo lugar, e a única coisa que eu vou mudar durante o site todo na navegação vai ser o miolo dele. Eu também consegui reproduzir nesse projeto um exemplo de componentização. No caso, o mesmo componente que eu usei para fazer o fundo aqui das páginas, eu usei para colocar um anúncio. Tipo, aqui, um anúncio hipotético de vacina. Eu consegui fazer isso devido à utilização das props, a gente fazendo a utilização aí de componente. Isso foi explicado também em outros grupos anteriores. Aqui dentro do React Router DOM, eu estou importando o sítio, o route, que, bom, como eu disse, as rotas são as partes mais importantes do SPA. Esse switch ele funciona literalmente como um switch case. Ele vê qual componente eu estou tratando aqui e passa qual que vai ser o path. Aqui são as referências. Eu usei como referência a criação inicial esse maninho aqui, esse Carlos Devir. Recomendo fortemente para quem está iniciando. E vamos ver lá o site. Bom, esse é meu site funcionando aqui em real time. Estou usando no localhost e também vou disponibilizar aqui nos comentários o link do GitHub. Essa é a página principal do site, com uma imagem qualquer aqui. Esse é a página de contato e esse daqui são os anúncios. Como eu disse, tá bem parecido aqui com a navegação que é usada lá no Airbnb, no site da Enel. Não importa para onde eu vá, para qual rota, eu só vou mudar o miolo da página. E essa foi a apresentação do meu trabalho. Muito obrigada.